Nós temos aí muita agitação, movimentação nos mercados. Isso ocorre por conta de situações que extrapolam os fundamentos do mercado, seja da soja, seja do milho e mesmo do trigo. Isso tem a ver com a Rússia e a Ucrânia, tem a ver com demanda internacional e tem a ver também com petróleo, como que os cenários econômicos acabam se associando e influenciando bastante mercados. É por isso que eu vou conversar agora com o Vlamir Brandalize, começar a semana tentando trazer alguns esclarecimentos agora para produtor rural. Brandalize, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Temos visto semanas no qual temos forte influência, seja dessa guerra, seja da economia, principalmente relacionada ao cenário lá nos Estados Unidos, norte-americana. O que mais tem impactado mercados, Brandalize, principalmente da soja, além dos seus próprios fundamentos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a soja, nos fundamentos dela, ela já é um fator positivo, porque ela tem uma safra que nós estamos passando que é bem menor que a demanda, e estamos com estoques apertados. As vendas americanas têm sido maiores até que a expectativa. O estoque americano vai ficar apertado no final da temporada e vamos depender da nova safra. Então, os fundamentos da soja são bons, mas ela segue o rito dos demais mercados, né? E esse final de semana houve uma reversão da situação ali da crise lá na Ucrânia, né? Então, o Putin resolveu bombardear lá novamente Kiev, porque eles alegam ali que os americanos e a União Europeia mandaram mais armas lá para a Ucrânia e isso esquentou no fim de semana. Muito bombardeio na região de Kiev, em locais militares ali da Ucrânia. Então, isso acabou atrapalhando os mercados aí, viu, Fabiano? Porque já tinha o frete caro para o pessoal colocar navios ali para carregar o trigo, principalmente, da Ucrânia, e parte é milho, né? Então, mas o principal seria trigo. E aí, disparada do preço do frete. E agora, hoje, nesse começo de semana, nenhum armador está querendo colocar navios ali no Mar Negro para carregar o trigo da Ucrânia. Então, isso acaba atrapalhando, né? Por isso que o mercado do trigo está comandando esse começo de semana. Disparou a cotação novamente lá em Chicago, porque não se tem a certeza de quando esse trigo ucraniano pode vir para o mercado. E quando ele vier, o mercado já sabe que ele vai sair lento de lá, não vai sair rapidamente. Então, além dos fundamentos efetivos da soja, esse fator trigo pesa, né? Porque quanto mais trigo tem no mercado, mais farelo de trigo aparece para a oferta para o setor de ração. E isso acaba diminuindo a demanda de farelo de soja. Como corta aí, hoje acredita-se que tem umas 20 milhões de toneladas de trigo ali na Ucrânia para serem embarcados, é um volume bem grande, né? Isso deixa o mercado vazio, né? Então, fôlego positivo, né? Pressão de alta no trigo, pressão de alta na soja, no milho. O ambiente em si começou com uma semana aí do lado de cima, né? Tá certo, Brandalize. Eu vou fazer aqui uma pergunta do telespectador nosso, o Renato Ratchinkoff. Ele que é de Passo Fundo, vou chamar ele de alemão, ele participa aqui conosco regularmente, lá de Passo Fundo, alemão. Ele está perguntando se dá para saber hoje qual seria exatamente, ou pelo menos, né, de uma maneira variável, qual que é a oferta de trigo para o ano atual, né, para a safra atual, porque isso acaba influenciando tudo, inclusive os negócios com o próprio trigo aqui no Brasil. Olha, o trigo no mundo está muito apertado, né? O trigo já vem de uma oferta menor que a demanda. O mundo vai consumir aí umas 780, 790 milhões de toneladas, talvez a perto de 800 milhões. E a oferta de trigo nesse ano seria perto de 770, mas se você pega agora, nesse momento, você já tira 20 milhões ali da Ucrânia que poderia estar entrando no mercado. Tira uma parte do trigo aí, Rússia também, que está sob sanções, que também não está entrando no mercado. Você tem uma quebra de safra ali na Índia, que é o quarto maior exportador mundial, e a Índia não está mais permitindo no contrato de exportação, só está cumprindo embarques de contratos antigos. A safra de trigo nesse ano é um dos piores
em 20 anos. Então, os 4 maiores exportadores mundiais estão com um problema. Então, é por isso que o trigo segue muito forte aí as posições e, novamente, rondando, trabalhar aí na casa dos $11, quando tradicionalmente o trigo vale de 5 a 6 dólares e meio. Ele está praticamente o dobro do que historicamente ele trabalharia nessa época, né? Então, isso que está forçando o trigo, porque vai faltar trigo, isso é uma coisa certa, isso o mercado já sabe. A própria ONU, ela está participando aí nas tentativas de negociações ali na própria Rússia para liberar embarque de trigo russo, ucraniano. A semana passada, na segunda, exatamente uma semana que o Putin anunciou que ia ser embarcado o trigo ucraniano ali pelo leste, né, pelo porto de Odessa, onde que continua sendo de domínio ucraniano. Mas aparentemente isso deu com os burros na água agora com essa entrada aí, porque o problema foi no fim da semana passada, o presidente anunciando que novas armas seriam encaminhadas aí para a Ucrânia, e isso acabou provocando a ira lá do Putin, né? E o Putin é um guerreiro, isso é ruim, né, para essa paz aí que está demorando para acontecer, né, Fabiano? Muito bem, Brandalize, e pelo visto, né, isso deve se estender mesmo, era a pior previsão que se tinha sobre esse cenário de conflito e ela vai se confirmando. Brandalize, agora falando na prática mercado de soja e principalmente de milho, e relacionando aqui no Brasil, nós temos visto algumas movimentações. Primeiro, um alerta em relação à demanda, sazonalmente começa a se olhar muito mais para o que os Estados Unidos vão colher. Temos ali no dia 30 uma confirmação, de certo modo, do que os americanos plantaram de milho e soja, enquanto que a comercialização de soja e milho aqui no Brasil seguem muito lentas. E aí, no caso da soja, principalmente, dependendo do que vier no dia 30, podemos ter baixa de preços, principalmente? Olha, Fabiano, a semana passada estava circulando ali em Chicago, né, que talvez o plantio do milho tenha ficado um pouquinho maior do que eram as projeções e talvez a área de soja não cresça como estava sendo esperado, mas isso é tudo talvez, né? Vai depender do que o uso vai confirmar no fim do mês. Mas o certo é, a área de soja americana vai crescer e provavelmente vai ser a maior área de soja da história dos Estados Unidos. E isso abre a temporada com o potencial de colher uma super safra americana. E ser confirmado isso no plantio americano e o clima, as previsões climáticas aí, principalmente para o mês de julho, que é um mês importante na definição da safra americana, se não tiver nenhum percalço climático ali no mês de julho, é pressão que pode baixar as cotações, sim, que você está comentando, justamente confirmando essa área recorde. E aí já está entrando bem perto, né, que o mês de julho é o mês de definição da safra americana. Se não tiver nenhum problema de clima lá, eles vão colher aí perto de 130 milhões de toneladas. Isso acaba dando uma amenizada na pressão sobre o mercado, né? E depois eles começam a olhar para cá, né? Porque aqui, por enquanto, tudo caminha para nós termos novo recorde de área de plantio de soja. Então, dois gigantes produzindo muito, né? Então, acaba compensando, né? Se não tiver problema de clima, vai equilibrar novamente a oferta e demanda. E o mercado desses patamares aí perto de 17 dólares, que nem está girando, a posição mais curta, ele perde fôlego aí, talvez ir para 16 aí no spot, entre 14,5 e 15,5 as médias e longas, que ainda assim seriam cotações muito boas aí se a gente pensar em dólar, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, e aí, falando principalmente da questão do produtor brasileiro, ele está muito de olho nos valores praticados e também de dólar. Em relação à soja, nós temos visto, em alguns momentos, a soja, inclusive, operando em algumas circunstâncias, acima, no mais curto prazo, de 17 dólares e 20 centos o bushel, dólar caindo, e aí acaba descompensando ali o cenário aqui de formação de preço no Brasil, enquanto que esse produtor tem aguardado um momento melhor para fazer essa negociação. Até qual momento se pode esperar, ou pelo menos ir comercializando esse produto, essa soja que está armazenada no país? Olha, a semana passada foi uma semana boa. E na quinta-feira nós tivemos Chicago em alta, o dólar que ajudou um pouco naquele momento.
E aí nós tivemos as posições de agosto, né? A soja de agosto voltou a trabalhar nos R$ 200 nos portos. E aí na quinta-feira passada, entre soja de fixação, que já tinha sido entregue, em que produtores fizeram fixação e vendas novas, fechou a semana aí com praticamente 3 milhões de toneladas negociadas. Foi uma boa semana. Essa semana nós estamos começando com Chicago em alta, mas o que está ganhando lá está perdendo aqui no dólar. Então, em cotações em reais, nós estamos abaixo da semana passada, né? Hoje, os níveis apontados pelos compradores nos portos aí tá na faixa no máximo de 195, 196 aí para a posição de agosto. Então, o mercado recuou. E nos momentos que o mercado tem ido para cima, evoluído, o produtor tem participado, mas lentamente, né? Ele está atrasado a comercialização, tem muita soja para negociar, mas os produtores têm participado aos poucos. E eu acho que vai seguir nessa linha. Quando o mercado dá um pico de preço aí, que vai lá perto de novo, nos R$ 200 no porto, que dá uma condição de liquidação melhor no interior, isso geralmente é 4, 5, 6 reais a mais ao produtor, ele vem e fecha um pouco. Isso está acontecendo, mas vai ser lento. Eu acho que a comercialização desse ano vai ser muito lenta, porque do lado do produtor aí nós temos uma situação de boa capitalização. A maior parte do produtor está bem tranquilo esse ano, então ele está usando a soja como um ativo financeiro. Por isso que os negócios seguem lentos e atrasados, né, perante a média histórica. E, de certo modo, isso atinge também a comercialização de milho. O valor do milho, o preço do milho negociado, principalmente no mercado futuro, tem apresentado quedas recentes, principalmente depois que aquela expectativa de geada mais forte não veio. Enquanto que as empresas privadas vão apontando para uma colheita de milho aqui no Brasil, segundo a safra, na casa de 3%, Brandalize. Os preços vão cedendo. Como é que tem sido essa comercialização do produtor? Podemos ter outros elementos a ocorrerem que possa trazer uma reviravolta nesses negócios? Olha, a comercialização do milho está bem atrasada também, né? Essa safrinha que está começando a colheita agora, em outras épocas nós tínhamos aí uns 50% da safrinha negociada no mês de junho, né? Hoje nós temos aí talvez 30%, não mais que isso. É pouco, né, no volume. A colheita agora vai ganhar ritmo, tem muito milho para chegar nos armazéns, vai ter conflito de interesse dentro dos armazéns, porque ainda tem muita soja parada, vai chegar o milho, não tem armazém para tudo. Isso vai ser uma correria, né? Vai ser uma dificuldade para o produtor conseguir armazenar tudo isso aí para negociar para frente. Então, esse fator aí que vai pesando as cotações para baixo. Notas que as grandes indústrias de ração do Brasil estão bem tranquilas, bem retraídas, ao contrário do ano passado, né, que estavam correndo atrás de milho. Esse ano eles sabem que tem milho, né? O período mais crítico do milho está passando, então de agora em diante riscos climáticos já começam a perder a força, né? As lavouras já estão na fase final de enchimento de grão, entrando em maturação e colheita, então a safra já vai se definindo. E aí o mercado ele começa a ver isso. Então dá para ver que a maioria das regiões o milho vai recuando, porque ele vai trabalhar ao contrário do ano passado com o valor de exportação, porque nós vamos ter que exportar uma parte desse milho que vai ser colhida, porque não tem demanda para tudo aqui no Brasil. A safra ela vai ser grande, uma safra provavelmente na faixa das 80 milhões de toneladas, ou talvez acima. O potencial dela era mais de 100 milhões de toneladas, por causa de seca e frio e clima. Nós perdemos parte do potencial, mas vamos mesmo assim colher muito milho, viu, Fabiano? Então, é isso que vai pesar e o valor do mercado de exportação hoje é de 90 a 94 reais, por aí no porto, e é desse nível para o interno que vai valorizar. Então, o ano passado, o que comandava a formação de preço era o custo do milho importado, que chegava no porto e ia até a indústria, que daí chegou a girar até R$ 110 aí nas indústrias do sul e sudeste. E agora o que está comandando é o valor da exportação. E é por isso que as indústrias hoje falam de 92, 95, R$ 90 e 95 no máximo, o milho CIF. Isso é R$ 15 pelo menos abaixo do que foi o pico dos mercados do ano passado, justamente porque inverteu, né? Nós vamos sair de importadores, que éramos no ano passado, que colhemos uma safra bem menor que a demanda e nós tínhamos muito milho negociado antecipado. Agora nós temos pouco milho negociado antecipado, e nós vamos ter que exportar. Então,
comandante das cotações é o mercado de exportação. Nos momentos que dá pico de alta, que nem hoje está em alta, o mercado acaba melhorando um pouquinho, só que hoje a alta de Chicago também está sendo praticamente anulada aí pela queda do dólar, então em reais não tem muita mudança aí nos portos brasileiros, mas está tendo cotações em dólares boas, né? Acima de $320 a tonelada do milho nos portos aí na base, por exemplo, Paranaguá, é uma cotação muito boa de milho, acima de 330, dependendo de algum momento. As cotações do milho em dólares estão muito boas. Tá certo, Brandalize, para encerrar, vou trazer aqui a participação de outro telespectador e dessa vez um pecuarista. Ele está perguntando agora, o Timóteo Sayuri, de Terenos, no Mato Grosso do Sul, aqui perto de Campo Grande, se há essa tendência de queda, ela existe, e se há um momento melhor para a aquisição de milho no mercado interno brasileiro. Olha, eu acho que o fundo do poço do milho, ele vai se dar, Fabiano, dentro de uns 30 dias, vamos dizer assim, aí para o meio de julho, que vai estar no pico da colheita, aí vai ter muita necessidade de venda de produtor, porque os armazenadores não vão ter espaço para todo esse milho, e as exportações de milho acho que vão começar a ganhar ritmo de agosto, setembro em diante, porque tem poucos negócios efetivados para embarque em julho, ainda não tem muito negócio também para embarque em agosto, e aí até você renomear navios para vir para o Brasil, para carregar, e a disponibilidade de navios no mundo não está grande, né, por causa daquela questão da pandemia lá na China, né, muito navio ficou parado muito tempo para descarregar e carregar lá na Ásia, então a oferta de navios no mercado global é uma oferta limitada esse ano, e isso vai afetando aí a própria negociação da exportação, por isso que eu acho que no mês de julho, no caso dele que é pecuarista e provavelmente vai precisar milho para confinamento, vai ser a melhor oportunidade. Depois, quando começar a dar fluxo na exportação, aí os negócios vão se alinear aí para Porto, né? Então, julho talvez é o momento de comprar para fazer o estoque aí para trabalhar aí para quem é confinador, aí, que vai ser o pico da oferta, né, no mês de julho.